galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snagger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou dar aí algumas dicas a respeito do buchinho, né? Quem aí tem acompanhado, né? Agradecer desde já aí as pessoas que têm acompanhado aí eu durante essa semana, que eu estava aí fazendo alguns trabalhos fora. Ainda não terminei, né? Mas se vocês estão vendo esse vídeo aqui hoje, graças a Deus eu já devo estar em casa, né? E falar um pouquinho com vocês sobre esse buchinho, né? Quem viu aí o trabalho nesse buchinho? Ele era desse jeito que vocês estão vendo nessa foto agora, né? Era um buchinho bola, né? A gente encontra muito aí para comprar esses buchinhos em floricultura, em viveiros, gardens, etc. E hoje ele está assim, né? Foi feita aí seleções de galhos, aramagens, podas. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do buchinho. Embora eu não cultive da espécie, né, eu não tenho espécie buchinho na minha coleção, é uma ótima planta para a gente poder treinar, né? Não só treinar, dão lindos bonsais, lindos materiais, mas esses buchinhos, quando a gente compra esses buchinhos bola, né? Eles vêm com muitas ramificações, eles vêm com muitos galhos, e isso faz com que a gente pense, né? Pense nos galhos que vamos tirar, nos galhos que vamos deixar, nos galhos que vamos aramar. É uma ótima espécie para se trabalhar madeira morta, né? Ele tem uma madeira bem dura também. Esse aqui, por exemplo, né? Se meu fosse, ele teria aí alguns trabalhos em madeira morta, teria alguns jeans, algumas coisas nesse sentido. E ficou aqui alguns galhos, dá uma olhada, foram muitos galhos. Isso aqui, galera, não é nem a metade. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a quantidade de galhos, né? Deu umas 4 bacias dessa, mais ou menos, de poda nesse buchinho aqui, né? Vou mostrar para vocês ele ali um pouquinho de perto, alguns galhos que foram tirados, e vou falar um pouquinho com vocês, mostrando como exemplo, em alguns desses galhos que eu podei aqui, né, sobre essa questão de criação dessa estrutura no buchinho. Essa planta aqui agora, né, foi feito um trabalho primário nela, e ela agora vai passar por um estágio de descanso. Ela precisa reagir, ela precisa brotar, ela precisa se fixar, né, os seus galhos nos locais onde estão. E o que vai acontecer? Depois, com o tempo, cada vez mais vai vir no refinamento. Quem está achando aí que ficou bom, agora vai ficar melhor ainda no futuro. Essa planta que ela está um pouquinho inclinada para cá, ela precisa ficar um pouco reto. É porque o vaso está amassado um pouquinho ali. Vejam bem aqui galhos que foram tirados. Foram tirados galhos aqui. Aqui nós temos sinais de poda. Aqui em vários locais da planta nós vamos ver sinais de poda. Ó. Aqui um sinal de poda. Aqui temos um sinal de poda. Então foram todos galhos que não estavam somando. Vejam aqui no centro, aqui, ó, sinais de poda aqui, aqui, sinais de poda aqui. E como que foi feita essa seleção? A gente olha a planta, principalmente para a gente fazer assim um estilo mais rock dash, mais naturalista por aí, né? A gente olha a planta e tenta deixar aí os galhos que bifurcam. Por exemplo, aqui eu tenho um galho longo, ele vem, me bifurca aqui, uma primeira bifurcação, uma segunda bifurcação e por aí vai. Aqui mais um galho longo que bifurca. Por exemplo, se eu quisesse essa planta um pouco mais para trás, um pouco mais compacta, né? Então eu iria selecionar os galhos mais atrás para a poda. Vou tentar mostrar para vocês a maneira de se fazer uma limpeza no buchinho, entre aspas. Vejamos aqui, ó, com estes galhos, né? Entre aspas, por quê? Porque nós não estamos com a planta. Vamos pegar esse galho aqui, por exemplo. Um exemplo, eu tô com isso aqui lá no meu buchinho. É preciso eu entender, né, o tipo de... deixa eu ver se dá para ficar mais longe. Deu para ficar mais longe. Por exemplo, se eu quero uma ramificação mais compacta, né, eu posso trabalhar com os galhos que estão mais para trás. Por exemplo, aqui, ó, tem essa bifurcação. Essa aqui é um pouco mais longa. Essa aqui, ó, ela já está um pouco mais para trás. Então eu posso eliminar esta aqui. Deixa eu colocar assim para dar para entender.
aqui, né? Tem essa bifurcação, aqui eu tenho outra bifurcação, eu posso eliminar esta. Pronto. Fiquei com essa bifurcação aqui, ó. Acontece que isso acaba gerando até um pouquinho de conicidade, ó, porque eu tenho este galho mais grosso que vai me sair para um galho mais fino e depois vai me afinar um pouco mais ainda. Se eu quiser, eu posso eliminar essa outra aqui, ó. Pronto. Fiquei aqui com uma saída e uma bifurcação. Outras coisas aqui, ó, que podemos eliminar. Por exemplo, eu posso ficar com essa aqui. Posso eliminar esta e assim por diante. Vamos ver mais um exemplo desse galinho. Vejam bem o quanto de informações, né? O buchinho nós precisamos tirar um pouco do excesso de informações também. Veja aqui esses dois galhos aqui, ó. São galhos que podem ser eliminados. Eliminei, eliminei. Aqui em cima nós temos coroas, né? As coroas nós limpamos todas as coroas. Por exemplo, aqui eu tenho dois galhos aqui, um outro aqui dentro, ó, saindo do mesmo local. Então já posso vir aqui, retirar um. Eu posso retirar tanto este de cá, ok? Aqui eu tenho uma trifurcação, ó. Eu posso retirar esse de cá e posso retirar esse de cá, ou posso retirar o do meio. Tudo vai depender de como eu tô vendo na planta lá, né? Se eu quero que o meu galho saia um pouco para a esquerda, ou um pouco para a direita, ou segue reto, e assim por diante. Por exemplo, eliminei esse deste lado aqui, ó. Fiquei com essa bifurcação, ok? E aqui na ponta, ó, ficam vários galhos. Aí já entra numa coisa mais profunda, né? Para mim poder falar para vocês em um único vídeo. Como por exemplo, agora aqui temos esse monte de coisa, ó. Nós podemos simplesmente cortar essas ponteiras, né? Deixa eu tirar esse galho de cá, fingir que nós não temos essa parte de cá aqui, ó, ok? E fiquei com isso aqui, ó, certo? Se eu quero compactar, eu preciso deixar isso aqui, porque depois, com o tempo, isso aqui vai crescer novamente e eu vou fazer essa outra estrutura. Aqui temos mais uma questão, ó. Por exemplo, se isso aqui fosse um patamar do meu buchinho, veja aqui, ó, a quantidade de informações que ficam em um único galho. Eu preciso selecionar, né? Diogo, mas como eu sei qual que eu seleciono? Simplesmente o bom senso, olhando na árvore aí, com o bom senso, a gente pode selecionar. Não tem uma receita, mas é sempre interessante a gente visar essa questão de deixar as bifurcações, ó. Posso limpar aqui o que não ficou, ok? Agora vejam bem, aqui eu tenho uma primeira bifurcação, aqui eu tenho uma segunda, aqui eu tenho uma outra, ó, que está bem longa. Algumas coisas simplesmente nós precisamos eliminar. Por exemplo, eliminei essa de cá e fiquei com essa bifurcação aqui, ó. Não esquecendo do que? Da aramagem. Por exemplo, se o meu galho está assim, ó, nós estamos enxergando o nosso galho dessa maneira agora, ok? Estávamos enxergando ele por cima. Vamos virá-lo aqui agora. Por exemplo, aqui eu tenho este galho que está vindo para baixo, ok? Com a aramagem, nós podemos virar este galho aqui, ó, certo? Aí nós vamos ter aqui, ó, mais bifurcações. Por exemplo, ele estava para baixo. Aqui nós estamos enxergando somente dois galhos. Com a aramagem, nós viramos isso aqui, ó. Quebrou, mas com o arame a gente precisa de um pouco mais de cuidado, né? Vamos dar uma cortadinha aqui, para a gente entender um pouco melhor. Por exemplo, meu galho estava assim, então só tem uma bifurcação. Com isso aqui, eu ganho mais outra bifurcação, ok? Então acredito que seria isso, né? Uma dica rápida aí para vocês, porque foi uma planta que eu gostei muito de trabalhar. Nós vemos aqui, ó, né, chapados, né?
as nossas ramificações. Muitas dessas ramificações, né, elas estão assim, muitas estavam assim. Então, com o arame, nós conseguimos virar essas bifurcações de maneira a ficarem chapadinhos assim. Vou falar mais algumas dicas importantes, né, sobre essa questão do buchinho. Estou eu aqui de volta na nossa parede preta, né, com 3 plantas diferentes aqui, vou falar sobre elas daqui a pouquinho. Então, pessoal, essas aí foram algumas dicas, né? Primeira coisa, uma coisa importante que eu quero dizer. Muitas pessoas durante essa semana parece que ficaram chateadas por eu não ter falado e dado explicações nos vídeos, né? Primeiro que eu estava fazendo um trabalho particular, né? Eu fui contratado para poder trabalhar as plantas de uma pessoa. E eu não podia ficar parando, falando sobre vídeos, né, falando sobre as intervenções feitas. Eu até planejei, mas depois eu vi que não seria muito ético estar fazendo isso, ok? Então, desculpa para quem sentiu falta, né, das dicas. Então, os vídeos dessa semana que passou aí foram aí mais uma partilha dos trabalhos realizados, mas mesmo assim, eu acredito que sempre que a gente vê um vídeo, né, dá pra gente entender um pouco sobre possibilidades, né, sobre maneiras que é feita as coisas, sempre dá pra gente absorver alguma coisa. Beleza pura? E essas dicas do buchinho que eu falei anteriormente, né, e vou falar mais um pouco agora, são muito importantes, né, para quem quer aprender. Esse vídeo do buchinho, pessoal, que nós vimos aí, ele bateu recorde de visualização em todas as redes sociais que eu postei. Eu fiquei impressionado. No Instagram já está com mais de 40 mil visualizações, né? Aqui no YouTube até que não bombou tanto não, mas nas outras redes sociais disparou. Não sei o que as pessoas viram assim de tão especial assim, né? Mas então, mais dicas que eu quero dar para vocês sobre essa questão do buchinho. Achei interessante que as pessoas se interessaram muito, né? E realmente o buchinho é uma planta interessante para essa questão de estilização. Por quê? Nas floriculturas encontramos esses buchinhos bola para poder comprar, de diversos tamanhos, de diversas estruturas, né? Quem sabe eu vou planejar, né? Quero planejar de fazer assim uma busca de buchinho, né? Quem sabe eu não consigo fazer um vídeo gravado, né? A busca de buchinho, indo numa floricultura, mostrando como escolher um bom buchinho. Mas já vou deixar algumas dicas aqui. É preciso cuidado na escolha do buchinho, porque esses buchinhos bola que encontramos na floricultura, muitos deles são diversas mudas dentro de um vaso, né? Tem aquela bolinha, mas na realidade você pensa que é um buchinho, mas são diversas mudas. Este que trabalhamos, que nós estamos falando sobre ele no vídeo aqui, ele é apenas uma planta. Vocês viram que interessante que ele é apenas uma planta? E as dicas que eu estou dando, né, eu dei anteriormente aí, é muito interessante pensar nessa possibilidade, porque mesmo ele sendo uma única planta, o buchinho ele sempre vai ter diversos ramos saindo de diversos locais e os galhos dele não vão sair bifurcando somente assim. Os galhos saem bifurcando assim, saem bifurcando assim, saem quadrifurcando assim, quadrifurcando assim. Ele tem uma estrutura muito rica em ramificações. E é preciso um bom senso, né? É preciso uma visão, uma certa prática também, para você selecionar esses galhos, né? Cortando as trifurcações, as quadrifurcações, de maneira que vai ficar apenas bifurcações, usando a criatividade para tirar as bifurcações que estão assim, né? Que estão assim, virá-las desta maneira com aramagem e distribuir esses galhos uniformemente ao redor deste tronco, ok? E de maneira também, escolhendo esses galhos, deixando os galhos mais grossos, né? Deixa eu chegar um pouquinho aqui, vamos falar agora mesmo sobre essas plantas aqui, tá? Fingindo que é um buchinho, né? Deixando também os galhos mais grossos na parte de baixo e as minhas ramificações que vão subindo com galhos mais finos, ok? E de maneira também
triangular os meus galhos embaixo maiores, mais grossos, e à medida que vai subindo, vai fazendo este leque em volta da planta. É difícil? Não, não é difícil, mas é preciso encontrar uma boa planta. Se Deus quiser, nós vamos fazer, né? Já que muita gente se interessou por essa questão da estilização do buchinho, eu quero dar um grande abraço, mandar um abraço aí para o Sérgio Luiz de Siqueira, que é um mestre e um sensei que gosta muito de buchinho. Quando eu estava estilizando esse buchinho, eu me lembrei dele a todo instante e foi uma inspiração para mim os buchinhos que ele faz e que ele estiliza. Ele é uma pessoa muito expert nesta espécie de planta. Beleza pura? Então eu acredito que seja isso. Deixa eu falar agora sobre essas plantas. Essas plantinhas aqui eu ganhei. Quero deixar meu muito obrigado para o Júlio, né? Me deu de presente essa jabuticaba, eu fiquei encantado com os patamares, né? Ela recebeu um transplante, estava em outro vaso, veio tomando ventos também no carro, as folhas estão um pouco ressecadas, né? Mas eu fiquei, galera, entusiasmado, intrigado com essas copas, galera. Dá uma olhada nas copas chapadas que ele conseguiu fazer nessa jabuticabinha aqui. Eu fiquei perplexo, né? Tem 15 anos, galera, essa jabuticaba aqui, conduzida através de semente. Meus parabéns, Júlio, muito obrigado pelo presente, vou cuidar dela com muito amor e carinho. Ganhei também um pinheiro negro, tem aqui uma muda de pinheiro negro para a gente tratar e recuperar. E eu ganhei uma planta aqui também um pouco mais inusitada, né, que eu nunca trabalhei. Quem sabe não vai ter vídeo sobre ela no canal. Essa aqui é uma 7 copas africana. Bem legal, também conduzida pelo Júlio aí há alguns anos. E essas são as novas 3 moradoras aqui de casa. Agora presta muita atenção, ok? Sobre essa questão do buchinho. Vamos voltar a falar do buchinho. Volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente os primeiros 10 minutos, ok? Anteriormente aí, assiste aqueles primeiros 10 minutos e presta atenção que na descrição do vídeo, para quem quiser aprender, vai estar um vídeo sobre ramificações. Um vídeo no canal muito didático que fala sobre ramificações. Então, para aprender um pouquinho sobre essa questão de estrutura, é preciso aprender um pouco sobre essa questão de ramificações também. Beleza? E agora, nessa sequência, eu vou colocar mais um pedacinho da estilização do buchinho, ok? O vídeo anterior, quem quiser ver o vídeo anterior, né, do buchinho, tá antes desse vídeo aqui. E o vídeo que vem depois agora, eu encurtei, né? De 10 minutos, eu encurtei para 1 minuto, só para a gente encerrar. Então, deixa seu joinha, se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado por tudo.